uma cidade unida em torno de um clube de futebol. Uma só torcida em prol do Newcastle United. O futebol chegou tarde no norte da Inglaterra. Em março de 1877 foram registrados os primeiros jogos de futebol na região. Inclusive foi no final desse ano que surgiu o primeiro time de futebol, né? O Tyne Association. Exatamente. E dá pra ver que chegou atrasado mesmo no norte da Inglaterra o futebol, porque o Notts County, que é o primeiro clube profissional que existe no mundo, é de 1862, ou seja, 15 anos antes do futebol se movimentar na região. Demorou bastante para chegar. Exatamente. E uma curiosidade é que os dois times que deram origem ao Newcastle, eles nasceram de clubes de cricket. Isso. Em novembro de 1881, o primeiro foi o Stanley Futebol Clube, que algum tempo depois passou a se chamar Newcastle East End, e que era da cidade de Biker, na grande Newcastle upon Tyne. Do lado leste, né? Lá do leste. E aí, nessa mesma cidade, tinha um outro time que chamava Rosewood Futebol Clube, que depois acabou se fundindo com o Newcastle East End, ou Newcastle do Leste. Isso, já no ano seguinte, 82, tinha o West End Cricket. Esse time deu origem ao Newcastle do Oeste. É o Newcastle West End, exatamente. Isso, que 4 anos depois, em 1886, eles foram jogar no St. James Park. Eles alugaram o St. James Park e começaram a jogar nesse estádio. E o interessante disso, Pedro, é que os dois, tanto o Newcastle West quanto o Newcastle Leste, eles eram rivais na Liga Norte da Inglaterra. Isso, uma liga separada da Liga Inglesa. Exato, né? Porque já existia a Liga Inglesa e eles pediram autorização para jogar na Liga Inglesa e a Liga queria que eles começassem na segunda divisão e eles queriam começar na primeira. Então eles fundaram a própria Liga deles e começaram a jogar essa Liga Norte. Então, mas foi em 89, se eu não me engano, que o time do Newcastle do Leste estava se tornando profissional, não é isso? Eles se tornaram profissionais. E o outro tava do mal. Oeste... O Oeste estava mal das pernas, eles estavam quase falindo. E o Newcastle do Oeste, eles se aproximaram do Newcastle East End para tentar uma fusão. Foram que os jogadores do Oeste foram pro Leste, não é isso? Exatamente. O Newcastle do Leste, aí virou um time só. E eles acabaram... Em 1892, em maio, foi feita a fusão definitiva. Então eles ficaram até dezembro jogando com o nome de Newcastle East End. E aí, como os estádios não estavam lotando, não estava dando muito certo essa história, eles resolveram... Foi quando eles fizeram uma votação. Exatamente. Agora eu te faço uma pergunta. Nessa votação, eles viram que não lotava por causa do nome... Eles resolveram mudar o nome do clube. Sabe que nome que eles colocaram? Eles botaram, obviamente, Newcastle United, unidos. Eles acabaram unindo os dois lados da cidade e rebatizaram o time de Newcastle United Futebol Clube. Mas muita gente não sabia que eles tinham jogado 7 meses com outro nome. E como não deu certo, eles acabaram com uma estratégia de marketing da época, mudando o nome para dar certo. E na época até resolveu, porque eles jogavam para 50, 55 mil pessoas depois da mudança de nome. Então, galera, agora eu vou falar os títulos do Newcastle. O Newcastle ele conquistou 4 títulos do campeonato inglês. Em 1905, 1907, 1909 e 1927. Também ele conquistou 3 títulos da segunda divisão, em 1965, 93 e 2010. O Newcastle ele tem 6 Copas da Inglaterra, em 1910, 1924, 1932, um bicampeonato em 51 e 52 e em 1955. E 2 curiosidades sobre o bicampeonato de 51 e 52. O primeiro é que o Newcastle foi o primeiro clube a conquistar um bicampeonato da Copa da Inglaterra FA Cup no século XX. Até teve 2 times que conquistaram antes do Newcastle, que foi o Wanderers, que foi o primeiro campeão da FA Cup, e o Blackburn Rovers, só que eles conquistaram ainda no século XIX.
Então, a segunda curiosidade sobre a conquista de 1952 da Copa da Inglaterra pelo Newcastle, sobre o Arsenal, é que a taça de campeão foi entregue para o capitão Joe Harvey pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Imagine só, hein? Que grande privilégio do capitão. E assim, o último título do Newcastle foi um título internacional, que foi a Copa da UEFA de 1969. Ela era chamada na época Taça das Feiras, conquistada em cima de um time húngaro chamado Újpest. A vitória do Newcastle foi de 3-0 no St. James Park. Você sabia que o primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol inglês foi no Newcastle? Sabia, foi o Mirandinha. Ele jogou entre duas temporadas, entre 1987 e 1989. Ele jogou ao lado de jogadores como o Lee Clark e o Paul Gascoigne. Isso, ele ficou a primeira temporada dele em oitavo e a segunda ele foi rebaixado pelo Newcastle. Exatamente. Então, falando em Mirandinha, os números dele no Newcastle é de 67 partidas e 23 gols. Mas também agora eu vou enfileirar alguns ídolos do Newcastle. O Newcastle teve 2 irmãos chilenos, né, radicados na Inglaterra, chamado Ted e George Robledo. Também teve um jogador chamado Michael McDowell, que foi artilheiro do campeonato inglês em 1975 com 21 gols. Também teve Paul Gascoigne, como já foi citado pelos amigos, Michael Owen, Andy Cole, Kevin Keegan, Bob Robson como técnico. Os 2 principais que eu posso falar para vocês primeiro, o maior artilheiro da história do Newcastle, Alan Shearer, que fez 404 partidas e 206 gols, e o goleiro irlandês Shay Given, que fez 454 partidas pelo clube de 1998 até 2009. Você sabe quais são os torcedores mais famosos do Newcastle? Eu sei sim, um dos mais famosos é o Sting, do The Police. Inclusive em 2009 ele liderou uma campanha que o dono do time, o Mike Ashley, queria mudar o nome do estádio. Então ele acabou fazendo uma campanha ajudando os torcedores do Newcastle United a não mudar o nome de estádio, coisa que não vingou porque anos mais tarde o Mike Ashley acabou rebatizando o estádio St. James Park para Sport Direct Arena. Isso, esse Mike Ashley ele é apenas o 15º bilionário da Inglaterra, né? Tem pouco dinheiro, ele é dono dessa loja espalhada pela Inglaterra inteira, bem legal, assim, tem bastante coisa de futebol, é maravilhosa a loja. É o paraíso para quem ama futebol. Você entra dentro dessa loja, você fica que nem criança em loja de doce. Puta, eu gastei bastante dinheiro já nessa loja. É bem legal, inclusive até tem uma simpatia pelo Newcastle por causa da loja, né? E você sabe quem também famosão que torce pro Newcastle United? Sim, tem um cara que tem uma banda que tá concorrendo com o Mauro César pra ver quem aparece mais no programa, que é o AC/DC, né? Exatamente. Então o Brian Johnson tem uma história curiosa, conta pra gente. O Brian Johnson, a gente pesquisou e foi achar, porque falaram que o Brian Johnson tentou comprar o clube uma vez, aí a gente pesquisou e foi procurar a veracidade dessa história. Ele, na verdade, foi levado por um amigo dele que era da diretoria. E na época, ele não lembra se era entre 81 e 82. Na época, logo depois que eles lançaram o Back in Black, que a banda explodiu mundialmente e ficaram muito ricos, esse amigo dele da diretoria levou ele para a mesa diretora, fazer a reunião com aquele monte de velho que mandava no clube. E os caras, ele ia entrar com 500 mil libras na época, $500 mil, pra comprar uma parte do Newcastle. Isso, mas tinha um porém, né? Tinha um detalhe, fala aí. Ele dava só a grana, ele não ia apitar nada no clube, né? Os caras só queriam que ele entrasse com o dinheiro, ele seria um dono que não teria poder nenhum dentro do clube. O sócio silencioso, né? E aí eles falaram, eles estão achando que eu sou um rockstar babaca, então ele pegou, se levantou e saiu da sala e não aceitou comprar parte do Newcastle, o time de coração dele. E ele também aparece num filme legal também, né? Isso é o Gol? Exato, que aqui no Brasil saiu como Gol, o Sonho Impossível. Que aparece eles aparecem numa cena num pub torcendo pro time do Newcastle. E na verdade esse filme era a história do mexicano que foi contratado pelo Newcastle para jogar a Liga Inglesa. E gira em torno desse mexicano, que é um jogador fictício, mas para jogar num time real que era o Newcastle. E aparece o Brian Johnson num bar torcendo em Los Angeles, né, na Califórnia, torcendo com a camisa do Newcastle, torcendo pro time.
outros torcedores famosos do Newcastle, tem um que é o Mark Knopfler do Dire Straits, que é uma das músicas mais tocadas aqui na Rua da Trox, aqui na Augusta. Tem o cara do Iron Maiden também, que eu fugi o nome. Janick Gears, do Iron Maiden. Janick Gears. E tem o Jake Burns, o guitarra e vocal do Stiff Little Fingers, que é essa banda aqui. Maravilhosa. E tem também o dono da escuderia Williams, o Frank Williams, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Os dois são torcedores do Newcastle United. O Newcastle United é conhecido por alguns apelidos. Tem o Magpies. Você sabe o significado? Eu sei, o Magpies é um passarinho preto e branco. Isso. Tem o Georges. Georges são as pessoas nascidas naquela região de Newcastle upon Tyne. E o The Toons. E o The Toons é porque é o sotaque daquela galera de Newcastle, que eles falavam, em vez de falar The Town, eles falavam The Toon. Então o apelido virou The Toon por causa disso. Isso mesmo. O maior rival do Newcastle United é o Sunderland. O derby entre os dois chama Wear Tyne, por causa da área que ficam os dois clubes, as duas cidades. Uma cidade é distante 23 km da outra. E a rivalidade deles é histórica, mas teve uma confusão muito grande entre as duas torcidas. Isso, a pior de todas acho que é em 2002, né, que as duas torcidas ali, as principais, se encontraram e foi um quebra-pau desgraçado. A firma do Newcastle chamava Newcastle Gremlins e a firma do Sunderland chamava Seaburn Casuals. E eles marcaram uma treta perto de uma estação de trem e saiu o maior quebra-pau e tudo mais, e só que a polícia... Eles se ferraram, né? A polícia chegou e pegou os dois chefes, né? Um de cada torcida, né? Isso, os dois líderes de cada torcida foram presos por 4 anos e a polícia rastreou, depois pegou evidências no celular e prendeu mais 28 indivíduos. E a gente encerra aqui o programa de hoje sobre o Newcastle United. A gente tentou resumir, condensar todas as principais informações. Pode ter escapado uma coisa ou outra, mas mais futuramente a gente vai falar em algum outro programa sobre eles. E a gente quer agradecer todo mundo que se inscreveu no nosso canal e lembrar que quando chegarmos a 1000 inscritos nós vamos sortear 3 canecas de times gringos para 3 inscritos no canal. Isso, valeu galera, continue se inscrevendo, curta o canal. Deixe sugestões, deixe uma dica de programa que vocês queiram ver futuramente. E lembrando que aqui é uma loja, tudo que está aqui está à venda. Entra lá na página da Trox, conversa com o Renato. E é isso aí, valeu. Valeu, até mais, até a próxima.